Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Muito obrigado a todos os que se inscreveram no nosso canal. Hoje estamos aí por volta de 14.100. Estamos prosseguindo, estamos indo adiante, porque esta palavra está sendo divulgada. Muito obrigado a todos os irmãos que têm dado crédito, né, a este canal, mas vocês vão entender que não é o André Pimentel, certo? Bom, amados, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça hoje mesmo. Olha, está aí aparecendo para vocês como é a forma mais fácil de não nos perder de vista, não é verdade? Porque quando você se inscreve, você não perde mais a gente de vista. E também quando você aí nessa carrapeta que tem embaixo aí, em forma de sininho, quando você toca isso aí, acontece uma maravilha. O YouTube passa a te chamar. Olha, o André está online lá no YouTube. Então também faça isso. Já deixa o seu like e compartilhe se você amar. E comentem, porque isso dá visibilidade ao canal. Ok? Bom, amados, todos vocês, muito obrigado. Passamos dessa fase. Eu quero começar essa conversa falando de algo que todos gostam de fazer, que todo ser humano gosta. E aquele que não gosta é porque deve estar doente ou tem algum problema. Amados, a verdade é que todos gostam de se alimentar, todos gostam de comer e comer bem, né? E há vários níveis de comidas disponíveis aí, né? Há restaurantes chiques onde se paga peso de ouro para se comer e é uma satisfação comer em um destes lugares. E também tem locais que a refeição não é tão badalada, né? Um local que não é tão badalado, às vezes é um local simples, porém a comida nos remete a coisas caseiras, igual a comida da mamãe, não é verdade? Porém, o importante é afirmar que todos gostam de comer. E isso também é uma necessidade vital para nós nos mantermos vivos e equilibrados neste mundo de maneira saudável. Por isso que quanto mais a comida estiver saudável, melhor lhe fará bem, melhor ela lhe cairá, porque ela vai te trazer benefícios. E lá no mundo espiritual, ao qual nós pertencemos e somos, funciona também da mesma maneira, tá? Precisamos de alimentos saudáveis, né? E essa necessidade de alimentar o teu homem interior, aquele que está aí dentro, te leva a estar, por exemplo, agora ouvindo uma mensagem nesse canal. Porque o próprio Deus estabeleceu esse ponto de contato com seus filhos, enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Porque a carne, ela opaca, a função da carne, ela é opacar o espírito. E se nós não tivermos contato com essa palavra, vamos, na realidade, nos distanciando daquilo que agrada realmente a Deus. Olha, e isso funciona como uma espécie de conversão. E isso é fácil de entender, tá bom, abençoados? Por quê? Porque 90% dos inscritos e eleitos deste canal vieram de algum sistema religioso. E lá no sistema, nós estávamos convertidos ao quê? A Jesus de Nazaré. E líamos o quê? Moisés. Porque o alimento do sistema religioso é a lei de Moisés. E olha, vocês vão entender já já do que eu estou falando em relação à questão da conversão. Vocês vão já entender o que eu estou falando, porque eu vou explicar aqui nessa mensagem. Mas o fato é que quanto mais vocês estiverem conectados com o mundo espiritual e principalmente se alimentando de alimentos saudáveis, né, abençoados, porque isso faz parte, menor é o teu risco de caíres em ciladas desta vida. Agora, amados, o contrário disto passa também a ser verdadeiro. Quanto menos você procura se alimentar das coisas espirituais, mais você fica propenso aos tropeços e ciladas desta vida. Se o nosso objetivo for reinar em vida e ter uma vida saudável aqui, devemos sim estabelecer contato dia e noite com as palavras do Evangelho do Reino. E as mensagens deste canal, ela está preparada por Deus para nos alimentar, desde que estejamos convertidos a ela. E você vai entender muito bem sobre essa conversão. Estão preparados para essa deliciosa refeição? Graça neles e em nós também.
Meus amados irmãos, família na fé, olha, eu dei um up aqui nesse som, acho que deu uma melhorada, né? Porque às vezes o som fica baixo um pouco, mas eu consegui colocar e amplificar um pouquinho o som. Bom, amados, nós viemos aí na última mensagem, nós viemos falando sobre Jesus de Nazaré, né? Eu disse que quem segue a Jesus de Nazaré não pode ser considerado cristão. Isso, abençoados, isso é lógica, tá? É claro que quando Jesus falou para amar ao próximo, isso aí é uma coisa, questão da nossa humanidade, do nosso viver aqui. Nós devemos sim amar as pessoas como nós amamos ao próprio Senhor. Às vezes fica difícil, sim, mas devemos nos esforçar para isto. Então, nestas questões, sim, abençoado, devemos fazer observações das coisas boas que Jesus de Nazaré fez ao longo da vida dele, né? E tentar trazer isso para as nossas vidas. Eu falei em relação à questão das coisas espirituais ou daquilo que Jesus fazia. Jesus era judeu e ele era praticante do judaísmo. Então, quem segue o que Jesus de Nazaré fez se torna um judaico cristão. Então, que esteja bem claro isso. E os abençoados aí fizeram alguns comentários e às vezes tiraram coisas do contexto para de repente achar outro entendimento. Mas eu estou explicando. Quem não viu aí, olha, vale a pena. Essa mensagem está com bastante visualizações. Para mim foi até uma surpresa boa. Está aí para vocês nas descrições aqui e também no card que vai aparecer para você aqui em cima, tá bom? Bom, então hoje nós vamos começar falando do Deus desse século. Viemos falando de Jesus de Nazaré e agora vamos falar um pouco de Moisés. Você sabia que Moisés foi considerado o Deus desse século? Eu vou explicar para você. Veja o que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. E não como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto. Bom, eu paro aqui nessa frase, dentro desse versículo. É claro que esse versículo tem um complemento, eu vou apresentar para vocês. E eu pergunto a vocês, por que Paulo falou que havia um véu sobre o rosto de Moisés e não um véu sobre o rosto de Moisés e não falou que havia um pacto? Porque seria mais fácil de entender, né? Bom, quem conhece aí a história de Moisés, sabe que Moisés era um Deus para o povo de Israel. Sim ou não? Sim ou não? Moisés foi um véu, e esse véu era o véu de Deus. A história diz que Moisés tinha a língua presa, né? Moisés era gago. Então Arão era o que falava por Moisés. Então quando Arão falava, ele estava representando Moisés. Então o Senhor disse a Arão: e Moisés será Deus para ti. Bom, se vocês quiserem saber onde está escrito isso que eu acabei de falar, que Moisés seria, para Arão, Moisés seria um Deus, né? Está escrito lá em Êxodo capítulo 4. Vão lá e confere, ok? Então quer dizer que quem tomava o lugar de Deus naquele tempo para o povo era Moisés. Por determinação do próprio Deus, tá bom? Agora, de posse desse entendimento, vamos ler de novo o texto em Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que diz: e não como Moisés, que punha um véu sobre seu rosto, porque ele era considerado um Deus para o povo. E não como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não fixassem a vista no fim daquilo que haveria de ser. Amados, o que quer dizer esse verso? Ele quer dizer que aquela manifestação de Deus, através de Moisés, e aquele pacto, a lei, iriam desaparecer. Por isso que Moisés, ao descer do monte, por orientações do próprio Senhor, ele colocou um véu sobre o seu rosto. Como se Deus estivesse dando o seguinte recado àquele povo: olha, não fiquem alegres com isto. Não fixe seus olhos nisto, porque isto será passageiro, isto será transitório, tudo isto será abolido. Então Deus teve o cuidado. Mas, apesar de tudo isso, o que nós vemos nos dias de hoje? Moisés sendo venerado pelos judeus. Não é verdade? Deus diz assim, olha, Moisés, coloca o véu para que o povo não fixe os olhos nisto, porque tudo isto será abolido.
Então, para entender para nós tentarmos entender como o povo veria a face de Moisés após ele descer do monte, né? Porque ali foi quando ele trouxe a lei, era como se o rosto de Moisés tivesse 1 milhão de megawatts de energia elétrica. Era uma tremenda glória. Por isso Deus disse assim, olha, Moisés, ponha um véu, porque se você não pôr, o povo vai cair de joelho diante desta glória. E eu não quero isso, coloca um véu. E por que essa orientação da parte de Deus? Por que Deus orientou Moisés a fazer isso? Porque a lei, amados, ela um dia seria abolida. Porque este pacto era um pacto de condenação e morte. É assim que Paulo descreve o pacto da lei. E veja o que aconteceu com quem está sob o pacto de Moisés. Lá no verso 14 diz: porém, o entendimento deles, no caso do povo, né, se embotou. Porque até o dia de hoje, quando leem o antigo pacto, permanecem com o mesmo véu, não descoberto, o qual por Cristo é tirado. Então, essa observação feita por Paulo, né, algumas centenas de anos depois de Moisés ter já partido, né, abençoado, não está mais entre nós, ele estava dizendo que naquele tempo o povo ainda permanecia com o mesmo véu, no tempo lá de Paulo. O povo judeu permanecia com esse mesmo véu. E nos dias de hoje, André, da mesma maneira. Os judeus continuam tendo o mesmo costume e arrumaram agora os irmãos destas igrejas que se espalharam pelo mundo, igrejas protestantes e católicas, que são judaico-cristãs. E colocaram um véu e se juntaram ao povo judeu. Amados, agora uma pergunta: o que tem a ver uma igreja que se diz cristã com o judaísmo? Nada, amados, absolutamente nada. Mas é isso que eles estão fazendo. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Isso é um véu. Esse véu, amados, não é tirado por nenhum pregador. Isso não é tirado por nenhum reverendo, nem nenhum monsenhor, nem nenhum teólogo com doutorado em divindade, seja lá o que for. Somente, conforme diz o texto, somente por Cristo é tirado. Somente Cristo tem a capacidade de tirar esse véu. Vamos avançar agora ao verso 15, de 2 Coríntios capítulo 3, que diz: e ainda, até o dia de hoje, quando se lê Moisés, o véu está posto sobre o coração e, no caso, mente deles. Mas, preste atenção, quando se converterem, vejam bem, abençoados, aí diz: quando se converterem. Se converterem ao quê? Ao Evangelho. Só podem se converterem ao Evangelho se Cristo tirar o véu. Esse é o caminho. Primeiro Cristo vai e arranca o véu. E depois se converte. Estão entendendo? Vocês vão entender. Amados, porque lá, naquela época e também na de hoje, o conhecimento deles estão embotados, né, conforme diz o texto, estão opacados ou mortos no entendimento espiritual. Por isso que só Cristo tira, porque isso é uma obra do Espírito, ok? Agora, quem são os que leem Moisés? São os frequentadores de bares? São os viciados em drogas? Claro que não. Quem lê Moisés são os religiosos. E eles praticam o quê? A lei. Por isso que até hoje eles estão com o véu posto sobre a mente, conforme diz o texto, o coração. E Paulo, inspirado por Cristo ressuscitado, nos revela que eles ainda estão com o entendimento embotados, porque somente Cristo pode tirar o véu. Aí você me diz assim: mas André, eles aceitaram Jesus, esse povo que está lá aceitaram Jesus. Eles não estão convertidos? Ah, abençoado, verdade, eu esqueci desse detalhe. Eles estão sim convertidos, mas a Jesus de Nazaré. Só que Jesus de Nazaré não é o Senhor. Jesus de Nazaré era um outro véu.
Jesus de Nazaré era um judeu. Por isso que Paulo usa a expressão, né, que nós devemos nos agarrar ao outro. Porque o outro véu, Jesus de Nazaré, era um véu judeu e esse morreu, né, abençoados? Quem ressuscitou foi o próprio Cristo Jesus, o próprio Deus em Cristo Jesus que ressuscitou. Então, quando Paulo diz se converterem ao Senhor, ele não estava se referindo a quem entra numa igreja dessas aí e aceita Jesus de Nazaré. Porque eu também um dia, amados, me converti a Jesus de Nazaré. E eu passei 25 anos convertido, tá bom? E quando me foi tirado o véu, quando me foi sacado o véu, amados, olha, não me caiu um véu. O que me caiu foi um toldo pesadíssimo, um toldo religioso, de tão pesado que era. Amados, quem passou pelo sistema religioso sabe do que eu estou falando. Por isso que Paulo aí, nesse verso, não está falando de Jesus de Nazaré. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Paulo fala de uma conversão, não é verdade? Então, não basta ter somente acesso ao conhecimento. Presta atenção. Vou repetir isso. Eu falo agora para nós que Cristo tirou o véu. Paulo fala em uma conversão neste versículo, não é verdade? Então, não basta ter somente acesso ao conhecimento. Vamos ler de novo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15 diz: E ainda até o dia de hoje, quando se lê Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem. Por isso, amados, que hoje eu tenho identificado que existe uma falácia muito perigosa aí, tá? Que as pessoas estão falando, se levantando, muito perigoso, estão se levantando e falando. Não sei se vocês têm acompanhado o que está acontecendo. Falam que o nosso posicionamento em espírito é inabalável. Sim. E que não precisamos, aí entra o erro, não precisamos ficar todos os dias em contato com as palavras do reino. E tem mais, foi acrescentado, isso de ficar direto ouvindo as mensagens do reino é sistema religioso. Olha só, amados. Amados, quem fala isso tem conhecimento sem conversão. Isso não é suficiente. No começo dessa mensagem, o que eu falei? O exemplo do corpo estar bem alimentado e equilibrado. E nós temos essa necessidade de nos manter saudável. E só podemos fazer isso quando o quê? Exercitamos os nossos sentidos em ouvir o evangelho do reino. E eu trouxe até o paralelo de uma comida saudável. Como o corpo precisa de comida saudável e nós comemos todos os dias e geralmente 2 refeições, pelo menos almoço e janta, nós precisamos para nos manter equilibrados. E quanto mais o alimento for saudável, mais equilíbrio trará ao corpo. Da mesma maneira, o lado espiritual. Amados, então, quando você tem os sentidos exercitados através desta palavra, né, quando estão convertidos, e quando vem a este canal, não conseguem enxergar o André Pimentel. Sabe por que aqueles que estão convertidos não conseguem enxergar o André Pimentel? Primeiro, porque Cristo lhes tirou o véu. E você vê o que ninguém vê. Entendeu? Cristo tirou o véu e você vê o que ninguém vê. Se você não me vê, você vê Cristo, não é verdade? E se você se converteu, você jamais perderia 1 segundo da tua vida para deixar de ouvir o Senhor. Sim ou não? Não é verdade? Por isso que você vem a esse canal. Por isso que as mensagens aqui visam o teu espírito. E isso, amados, não acontece só comigo não, tá bom? Isso está acontecendo com vários abençoados que têm pregado o evangelho do reino. Eles estão, sabe o quê? À sua disposição. Mas olha, o negócio é que não é eles. Não são eles que estão à sua disposição. Quem está à sua disposição é o próprio Deus. Mas isso só enxerga quem foi convertido. Deus tem nos orientado desta maneira, amados. Então não somos nós que estamos aqui lhes falando. Tem canal, e eu glorifico a Deus por isso, que tem mensagens de manhã, de tarde e de noite.
Vocês sabem de que eu estou falando, né? Estou falando do abençoado Geraldo Moraes. Eu acho pouco, tá bom? Geraldo, por mim, pode ficar 24 horas. Vamos estar conectados. Mas esse negócio só entende quem se converteu. Porque Paulo disse que tem uma conversão aí. Tem uma conversão. E só entende quem se converteu. Cristo fez o que hoje não poderíamos fazer, amado. Ele tirou Moisés. Ele tirou Jesus de Nazaré. E hoje você vê isso. Agora tem a conversão. E a conversão funciona assim. Olha como é que funciona a conversão. Não é o Geraldo que vocês estão vendo. Vocês estão me entendendo? Amados, pelo Geraldo, ou qualquer outro pregador em graça, ou a mim, eu tenho certeza que o melhor seria descansar. Amados, porque nós trabalhamos, como o abençoado Geraldo trabalha na construção civil, em obra, eu também trabalho. Mas nós vemos aqui tudo isso, né? Nós estamos vendo isso acontecer. Com tudo isso, o abençoado Geraldo arruma um tempo para se dedicar à amada. Vocês estão entendendo? Mas olha, é porque não é o Geraldo. Não é o Geraldo. Vocês estão entendendo? Amados, quem está inchado uma vez por semana está ótimo. Mas aqueles que se converteram querem ficar 24 horas conectados com essa palavra maravilhosa. Essa função tão saudável que é se alimentar. Eu vejo nos comentários abençoados colocando: estou pronto para um alimento sólido. Não é isso. Então tem gente que vê este canal aqui da Graça Pura como um canal de tropeço. Porque eu coloco o vídeo quase todos os dias. Quase todos os dias eu estou aqui. Mas, amados, eles de certa forma estão certos. Esse canal é uma pedra de tropeço para os que estão com o véu de Moisés, para os que estão com o véu de Jesus de Nazaré, ou para aqueles que estão inchados pelo conhecimento, porque conhecimento incha. Mas para aqueles que têm o sentido exercitado na palavra, esse canal é poder de Deus, porque através deles, através deste canal e de outros também, vocês conseguem se conectar com o próprio Deus. Queridos, agora imaginem um canal de TV aberta 24 horas por dia, divulgando o Evangelho do Reino. Vejam bem, que maravilha, amados. Que lindo, que gostoso. Amados, eu iria acordar de madrugada e ao invés de ficar olhando outras coisas, eu ligaria lá o canal. Eu vou buscar o meu Deus. Agora, tem gente que diz que isso não tem necessidade. Amados, o que foi entregue a nós vai mudar o mundo. O que temos não foi feito para estar dentro de cavernas. O que temos não foram feitos para estar dentro de esconderijos, com pensamento retrógrados. Amados, somos cidades edificadas em um monte, somos luz nas trevas, somos lamparinas acesas. Vocês sabem quem é o Senhor? Vocês conhecem o Senhor? Amados, o meu Deus tira o véu para você enxergá-lo. Vou repetir. O meu Deus tira o véu para você enxergá-lo. Por isso que você está aqui. Porque Ele está te dando essa nova mentalidade. Recebe aí, amados. Recebe isso. Show pensamento retrógrados. Amados, isso é um véu que o Senhor está arrancando da nossa vida. Por isso que precisamos sim estar 24 horas em contato com essa palavra. Porque tem uma hora que o Senhor pega e arranca um véu que pode estar te atrapalhando de ser o homem ou a mulher mais prósperos deste mundo. Uma hora ou outra, se conectando com as coisas do reino, o Senhor vem, arranca o véu e você diz com a sua boca, confessando: eu sou curado da cabeça aos pés. Aqui não tem um pastor, porque você não precisa de um pastor. Aqui não tem um evangelista, porque você não precisa de um evangelista. O que tu vês é o próprio Cristo. É disto que você precisa. Precisa de Cristo. Você necessita que Cristo te tire o véu, para que você possa atravessar o meu véu e ver a glória de Deus. Porque senão você vai ficar naquilo que só se vê. E se tu caminha só naquilo que se vê, não vai para nenhum lugar.
Amados, desde o princípio, eu tenho dito neste canal, a ninguém conhecemos segundo a carne. Você precisa romper a tua carne e te ver por dentro. E se tu se ver por dentro, vai ver um reino inabalável, vai ver dentro de ti uma cidade edificada. E isso só seria possível se você se convertesse ao Senhor. Porque quando ele lhe dissesse, Rei, é eu que estou aqui, aí você entenderia a necessidade desse contato. Por isso que essa conversão a qual Paulo está falando não é a Jesus de Nazaré. Porque quem se converte a Jesus de Nazaré está se convertendo em um judeu. Aí tu começa a se judaizar. Começa a fazer o que Jesus de Nazaré fez. Começa a jejuar como ele jejuou. Começa a fazer vigília como ele fez. Começa a repreender como ele repreendeu. Começa a guardar o sábado. E como ele guardou o sábado. Então isso não é se converter ao Senhor. Isso é se converter ao judaísmo. E isso aqui, amados, aqui o que está acontecendo é um milagre. Amados, você que diz aí que no reino não tem milagres, no reino de Deus é cheio de milagres. É o que mais tem. Mas isso aqui não é nada místico. Misticismo está lá. Amados, só neste canal agora estão aqueles a quem o Senhor tirou o véu. Porque para se converter, teve que ter o véu tirado. Essa é a primeira coisa. Teve o véu tirado e se converte. E o texto que eu li anteriormente diz que somente Cristo tem o poder de tirar o véu. Então, ainda que eu me esforce, ainda que eu seja o mais claro possível, que mais claro que isso, o galo não canta, isso não depende do meu esforço. Mas quando você alcança essa conversão, quando você consegue chegar neste nível, a esta conversão, uma conversão, aí o André some e Cristo assume o comando das coisas. Então agora, para terminar, vamos ao verso 17 de 2 Coríntios capítulo 3, que diz: porque o Senhor é o Espírito. Amados, vejam isso. Por que não pode ser Jesus de Nazaré? Porque o Senhor é o Espírito. E Jesus de Nazaré, esse morreu. Nem é mais de Nazaré, não é verdade? Por isso que muitos não veem o Senhor. Porque ele é Espírito. Se você ainda não vê o Senhor, ou se você vê ainda o Senhor na carne, e se relaciona com Deus através de sacrifícios carnais, então você está no véu, você está na carne, e não se converteu ao Senhor, porque o Senhor é Espírito. E você sabe o que é conversão de fato que estamos falando aqui? É quando você ultrapassa a carne. É quando você atravessa o véu. Atravessar aquilo que os teus olhos veem. E aí começas a viver em espírito. Porque só assim, amados, só assim se vê o Senhor. Porque o Senhor é o Espírito. Tem muita gente que olha para mim e diz assim, ó, esse aí, teve muita gente que já escreveu assim nos comentários aí embaixo, né? Olha, eu ouvi falar de você, mas tu não é muito legal não, hein? Estou me desinscrevendo do canal. Porque eles olharam a minha carne, olharam o meu véu. E aí vai se decepcionar mesmo, né? Até porque nem bonitinho eu sou, né? Pelo menos fosse agradável, fisionomia. Mas estes estão retidos no véu. Não conseguem ver além dos olhos. E isso é derrota, amados. Porque só ficam acompanhando as mensagens deste canal aqueles que rompem a minha carne e veem o Espírito. E aí, você não vai mais ver o André. Você vai ver o próprio Espírito de Deus. E é no Espírito é que está o Senhor. Estão entendendo? Então, amados, estamos chegando ao fim dessa mensagem. Eu quero deixar mais aí essa pérola para você entender onde você está, amados. Quero que você preste muita atenção a partir de agora. Se tivéssemos hoje uma máquina do tempo e pudéssemos voltar no tempo e ir ali, quando Jesus de Nazaré estava falando aos judeus a seguinte frase:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O que nós iríamos ver naquela cena, amados? Imagina, tenta imaginar. Nós iríamos ver um monte de judeu rindo e debochando na cara de Jesus de Nazaré. Sim ou não? Iam falar, quem é este que fala que não vai ao Pai se não for por ele? Amados, assim também está o sistema religioso, convertidos a Jesus de Nazaré. Porque eles não têm esse entendimento que nós temos. De fato, se nós tivéssemos uma máquina que pudéssemos voltar ao tempo, viríamos muita gente abandonando a Jesus. Como fizeram muitos aqui neste canal. Porém, aquelas poucas pessoas que ficaram ouvindo Jesus, ouviram a voz do Espírito de Deus, ouviram do próprio Deus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas aqueles que saíram não ouviram a voz de Deus. Amados, aqueles a quem o Senhor não tirou o véu, nunca vai entender isto. Porém, para aqueles que se converteram e hoje conseguem ultrapassar o véu dos irmãos, veem o próprio Deus. Por isso que sempre eu saúdo vocês, aqui nesse canal, lá no chat eu coloco lá em cima fixado assim, bem-vindos à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque onde há liberdade, o Senhor se faz presente. Não é esse que diz o verso 17 de 2 Coríntios capítulo 3? Vamos ler? Diz, porque o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amados, eu tinha muito mais coisas a lhes dizer. Porém, julgo que o tempo desta mensagem já foi proveitosa bastante. Voltaremos a falar dos mistérios revelados deste Evangelho em uma outra oportunidade. Mantenham-se conectados. Vamos nos conectando, porque é assim que acontece. Uma brasa vai aquecendo a outra. Eu espero ter sido claro em minha abordagem dentro desse entendimento e que saibamos aproveitar o máximo de contato com essa palavra. Porque não é o André Pimentel. Ok? Graça e paz. E até a próxima mensagem.